A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início mais uma semana cheia de leitura diárias. Feche os seus olhos e vamos começar a nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Nos ajude, nos dê da Sua graça, entendimento da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ser intérprete, Senhor, durante nossa leitura nesse dia de hoje. Ser conosco em Teu nome. Amém e amém. Amém. Que bom que você está aqui no mesmo propósito que eu, que é lendo a Bíblia inteira esse ano de 2025. Minha garganta não está bem, mas Deus vai dar graça e nós vamos concluir hoje a nossa leitura diária, se Deus quiser. Bom, a nossa leitura diária no dia de hoje está em 2 Samuel, capítulos 21, 22 e 23, Salmos 18, Romanos 3. 2 Samuel, capítulo 21, diz assim: os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Basilá e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bat-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Guerra contra os filisteus. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbenob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Outra batalha contra os filisteus em Gob. Elanã, filho de Jaare-Orenjim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 22, Cântico de Louvor de Davi.
Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos seus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas de sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. No seu tempo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo de seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejaram carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales parecem e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com um forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que me eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele. Guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelaste fiel. Ao irrepreensível te revelaste irrepreensível. Ao puro te revelaste puro. Mas ao perverso te revelas culto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha? Senão o nosso Deus é Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Ele é que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não te torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestisse de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lã das ruas do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem e me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo nas suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Senhor, a rocha que me salva. Este é o Deus em quem meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. De homens violentos me libertaste, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua.
O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? E como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida, com todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens. Numa mesma batalha, os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Doaioita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruí, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30. Tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Gabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio, com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samar e Elica, de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, filho de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Eleri, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia e Piratom, Idaí, dos riachos de Gaás, Abialbom, de Abate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samar de Ará, Aião, filho de Sará, de Ará, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliam, filho de Aitofel de Gilo, Esrai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai, filho de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruim, Ira e Garebe de Jati, e o Itita Urias. Foram, ao todo, 37. Salmos 18. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos.
cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se. E os fundamentos dos mortos se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras. Estava sobre seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios, os derrotou. O fundo do mar apareceu. Os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça. Mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. O Senhor mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da coça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazei debaixo dos meus pés. Deixe-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga, e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó que o vento leva. Pisei-os como a lama nas ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me a cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouve, me obedece. Ao estrangeiro que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo. Saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Senhor, o Deus em que meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Romanos, capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como um pecador. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos?
Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Com ruína e desgraça marca os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo seja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Estas são as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.